Muito bem, bom dia, sejam muito bem-vindos, meus alunos da administração, segundo ano, turmas 1 e 2. Hoje, 29 de março, nós estamos iniciando, nós vamos dar início ao último capítulo do nosso programa de Química 2, né, do nosso planejamento, tá? É o capítulo 7 do nosso planejamento, é o chamado equilíbrio químico, né? Então, hoje a gente vai dar início a esse último tópico, né, a esse último assunto, a esse último tema do nosso programa da Química do segundo ano, tá? O chamado equilíbrio químico, que, na verdade, vocês vão ver, nessas nossas próximas aulas, vocês vão ver que o equilíbrio químico, que a segunda parte, a parte final da terceira etapa, né? Vocês vão ver que o equilíbrio químico nada mais é do que uma continuação da cinética química. A cinética química, os conceitos da cinética química vão ser, que nós acabamos agora, né, de estudar, vocês inclusive terminaram ontem, né, o questionário de cinética química. Então, vocês vão perceber a partir de hoje que o equilíbrio químico, esse capítulo 7, equilíbrio químico, nada mais é do que uma continuação, nada mais é do que uma continuidade da cinética química. Tá? O que nós vamos fazer no equilíbrio químico é abordar alguns aspectos específicos do equilíbrio químico, mas usando os conceitos lá da cinética química. Tá? Alguns livros, muitos livros colocam a cinética e o equilíbrio num capítulo só, numa mesma seção lá do livro. Eu separei só por questões didáticas, pedagógicas, só para a gente poder fazer dois questionários, fazer um questionário sobre cinética e fazer um outro questionário sobre uma outra prova, né, um questionário sobre equilíbrio. Bom, questão meramente didático-pedagógica, tá? Muito bem, deixa eu compartilhar direto aqui a minha tela com vocês. Se alguém quiser perguntar, tá? Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, como sempre falo, tá? Não fiquem acanhados, não se acanhem. Podem perguntar, comentar a qualquer momento, ok, gente? Então, como a gente sempre faz, está aí o nosso cronograma da terceira etapa. Vocês vão ver hoje que eu vou fazer algumas modificações nesse cronograma aqui, tá? Eu vou mudar alguma coisa aqui, vocês vão ver. Então, ficar bem claro o que vai acontecer, tá? Hoje nós estamos aqui, ó, 29 de março. Hoje a gente começa o equilíbrio químico, nós vamos tratar desse último assunto, equilíbrio químico. Nós vamos abordar os principais conceitos do equilíbrio químico, especialmente o que são reações reversíveis, porque até agora, tá, lá no primeiro ano, lá na Química 1, e até agora, na Química 2, na cinética química, a gente não havia falado ainda do que são reações reversíveis. A gente aprendeu até agora, até a semana passada, que as reações são fenômenos irreversíveis. E isso nem sempre é verdade. Ou seja, nem sempre as reações são irreversíveis.
Existem reações que são, o próprio adjetivo ali fala, né? Olha lá, existem reações que são passíveis de serem revertidas. Revertidas. Hoje nós vamos estudar esse conceito de reações reversíveis, né? Quais são as características fundamentais do equilíbrio químico? Características do equilíbrio químico, né? Isso a gente vai ver na aula de hoje, né? Características do equilíbrio, tá? E qual é a modificação que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é o seguinte: na próxima aula do dia 5, esse assunto aqui não será abordado. Não será abordado. Esse assunto aqui, ele não será abordado. Vou até mudar aqui como é que muda essa cor aqui? Eu não sei como é que muda essa cor. Aqui, ó. Tá? Então, esse assunto aqui, que eu coloquei em verde, não será abordado na aula do dia 5. O que a gente vai estudar na aula do dia 5? O que a gente vai estudar na aula do dia 5 vão ser esses assuntos aqui, ó. Tá? Nós vamos estudar esses assuntos aqui. Eu estou colocando em amarelo também. Então, lá no dia 5, na terça-feira da semana que vem, nós vamos estudar esses assuntos aqui, ó. Grau de equilíbrio, constante de equilíbrio, rendimento de reação. Então, esses itens aqui, daqui para baixo, esses aqui, virão para cá, virão para a aula do dia 5. Ok, gente? Tá? E o que está em verde aqui, assim como esse aqui também, ó, esse, tá? Que eu vou também colocar em verde. Então, esses dois verdes aqui, deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio. E efeito do íon comum, equilíbrio iônico da água, lá do dia 12, aqui do dia 12, tá? Esses assuntos vão estar, esses dois assuntos assinalados em verde aqui, ó, eles vão estar em vídeos que, aliás, vão estar, não, eles já estão lá na sala do Moodle, tá? Lá na sala do Moodle, no capítulo 7, e esses vídeos que a gente baixa da internet, tá? Desses professores lá, os caras são bons, né? Os caras têm todo um aparato tecnológico para montar aqueles vídeos bacanas, né? Então, esses aqui, ó, esses que estão em verde, tá? Não serão cobrados no questionário, ok, gente? Então, eu só vou cobrar no questionário. Qual questionário? O questionário lá do equilíbrio químico, ele vai ser aberto aqui, ó. O questionário vai ser aberto, vou colocar ele em amarelo, ó. Tá? O questionário, o equilíbrio químico, vai ser aberto lá no dia 12. Então, no questionário, estão vendo que eu assinalei em amarelo aqui? Só vou cobrar de vocês o que está em amarelo aqui nesse cronograma. Ou seja, reações reversíveis, características do equilíbrio, grau do equilíbrio, rendimento de reação. Não vou cobrar lá no questionário, não vou cobrar. Vou até marcar assim, quer ver? Vou até marcar assim. Não vou cobrar deslocamento, grau de nada disso, e também não vou cobrar. Eu estou insistindo nisso para ficar bem claro, tá, gente? E também não vou cobrar esse assunto aí previsto para o dia 12. Tá? Esses assuntos aí vocês vão assistir os vídeos,
Aqui, ó. Então, esses, no dia... Eu marquei aqui dia 9, porque é um sábado letivo, né? Mas pode ser qualquer dia, né? Tá, gente? Então, esses assuntos marcados em verde, a sugestão que eu dou para vocês, a sugestão, tá? É que vocês assistam os vídeos que estão lá na sala do Moodle. Tem lá os vídeos falando desses assuntos em verde. Agora, repetindo mais uma vez, não serão cobrados os verdes, os que estão assinalados em verde. Não serão cobrados no questionário. O que vai ser cobrado no questionário é só o que está em amarelo. É só aqui, ó, o que está em amarelo. Reações reversíveis, equilíbrio químico, grau de equilíbrio, constante de equilíbrio e rendimento de reação. Só isso aqui é que não é pouco, é muita coisa, tá? Não é pouco. Aquele amarelo lá é que vai ser cobrado lá no questionário que vai abrir dia 12. Então, as próximas aulas, hoje, dia 5 e dia 12, então, hoje, dia 5 e dia 12, nós vamos trabalhar esses amarelos aqui, ó, só a parte amarela, tá? Inclusive exercícios. No dia 5, a gente termina a parte amarela, tá? A gente já faz alguns exercícios lá no dia 5, e no dia 12 também. No dia 12 vai ser resolução de exercícios. Por quê? Porque no dia 12 abre o questionário. A minha preocupação toda está lá no questionário. Ok? Os exercícios, inclusive, aqui, ó. Esse aqui é até um arquivo lá do ano passado. É um arquivo lá do ano passado. Tá? Não é aqui está escrito 2020, mas não. Eu acabei que eu não corrigi, tá? Então, mas é a mesma lista de exercícios, tá? Esse arquivo aqui já está, esse arquivo aqui já está lá na sala do Moodle, tá? Lá no bloco do capítulo 7, essa lista de exercícios já está lá. E será essa lista que a gente vai trabalhar com ela, tá? Para rendimento de reação, tá vendo? Rendimento. Vai ser essa lista que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, dia 5, dia 12, que vai servir de base para o questionário. É a base do questionário. Ok? Hoje nós não vamos trabalhar com essa lista, não. Se alguém já quiser ir lá na sala do Moodle e já ir olhando, dando uma olhada, tal, sem problema, já está lá. Inclusive resolvida, eu coloquei lá, já resolvido, já está tudo resolvido já. Ok? Muito bem. Muito bem. Tá? Muito bem. Deixa eu ver onde que nós vamos aqui agora. Ô, Renato, abre aí para mim. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos começar o nosso estudo. Só um minutinho, gente. O que é, meu filho? É CEMIG. Hã? É CEMIG. CEMIG? Ela vai ter uma leitura. Mas tem que ser na garagem. Peraí. Só um minuto. Ô, gente, só um minutinho. Espera só um pouquinho. Só um minutinho aqui. Aguarda um momento.
Ai. Voltei. Eu voltei. Porque aqui é meu lugar. Gostaram? Muito bem. Então, ficou clara essa questão, né? Tá? Qualquer dúvida é só perguntar lá no chat. Lá. Muito bem. Bom, vamos pegar, para a gente falar de reações reversíveis, vamos pegar um exemplo. Esse aqui está lá no livro do Feltri, tá, gente? Está lá no livro do Feltri. Quem baixou o livro do Feltri, volume 2, tá? Abra lá a parte de equilíbrio químico e faça uma leitura desse material, que está muito bom lá. Muito bem. Vamos pegar o seguinte exemplo. Nós vamos pegar essas duas substâncias aqui, monóxido de carbono, tá? Vamos colocar nesse frasco. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas aqueles vídeos lá do laboratório do ano passado, do primeiro ano, esse frasco aqui, ele tem o nome de frasco Erlenmeyer. Ele é um frasco que tem o gargalo cilíndrico, mas o corpo dele é cônico. Estão vendo que é um tronco de cone, né? Tá? É muito comum em laboratório de química esse frasco aí. Tá? Química, bioquímica. Muito bem. E ele é transparente, né? Então a gente coloca uma certa quantidade de monóxido de carbono, tá? Esse gás aqui, o CO, e também, interessante, o monóxido de carbono ele é incolor, ele não tem cor, tá? E a gente coloca para reagir com o monóxido de carbono, a gente coloca o dióxido de nitrogênio, o NO2. Então, agora o interessante é que o NO2, ele é castanho avermelhado, ele tem uma cor vermelho intensa, vermelho acastanhado. Castanho é puxado um pouco para o marrom, né? Aquela cor castanha, cor de cobre, né? Tá? Puxado aí um pouco para o marrom. Então, esse gás NO2, ele tem essa cor vermelho castanho, vermelho acastanhado, né? Forte, a cor intensa. Então, quando a gente mistura esses dois gases aqui nesse recipiente, a cor inicial, aqui ó, a cor inicial, que vai prevalecer é a cor do NO2, é claro. O CO é incolor, o NO2 é vermelho, castanho, intenso. Então, é claro que a cor aqui, gente, no início da reação, vai ser uma cor, vai predominar a cor do NO2, ok? Bom, aí lá da cinética química, lá do que a gente estudou até semana passada, aí, lá da cinética química, qual é a condição necessária para que uma reação ocorra?
É aquela chamada teoria das colisões, né? Lá da cinética. As moléculas, aqui dentro do recipiente, ó, aqui dentro do recipiente, as moléculas CO começam a reagir, a trombar, a colidir com as moléculas NO2, ok? Aí, à medida que essas moléculas CO e NO2 vão colidindo, uma certa quantidade de energia vai estar envolvida. E vocês conhecem muito bem. Como é que chama essa energia? Chamada energia de ativação. Lembra daquele gráfico lá? Energia de ativação. Então, quando as moléculas colidem, trombam, se chocam umas com as outras com energia suficiente, a chamada energia de ativação, aí sim formam o complexo ativado e a reação ocorre. Os reagentes se transformam em complexo ativado que dão origem aos produtos. Então, o que vocês estão vendo ali naquela equação é monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, produzindo, olha agora, ó, CO2, que é dióxido de carbono, e NO, que é monóxido de nitrogênio. Agora, olha que interessante. Esses dois gases, os produtos, CO2 e NO, eles são incolores, eles não têm cor. Então, o que seria de se esperar? Seria de se esperar que, quando eu coloco os reagentes em contato, tá? Eles vão reagir, olha lá, eles vão reagir, eles vão reagir e vão produzir duas substâncias, duas moléculas incolores, né? O CO2 e o NO, os dois são incolores. E aí, o que deveria acontecer? Olha agora a figura aqui embaixo, ó. Olha agora a figura aqui, ó. Depois de um certo tempo, o que deveria acontecer? Olha lá, incolor, ou seja, se os reagentes fossem completamente transformados nos produtos, esse sistema químico aqui, ó, essa experiência, ia mostrar para a gente que esse frasco ficaria completamente incolor. Por quê? Ficaria completamente incolor. Porque ali no frasco deveria existir apenas moléculas CO2 e NO, que são moléculas incolores. Concordam comigo? Só que, na prática, lá no laboratório, isso não acontece. O frasco final, aqui, ó, a situação final não é uma situação em que o sistema, o frasco fica incolor. Não fica, não. Na hora que a gente coloca para reagir, aquela cor intensa, vai diminuindo, até ficar um vermelho fraco, um vermelho castanho, cor de rosa, aquela cor fraquinha, mais clarinha. Uai, mas por que isso? Se as substâncias aqui, ó, CO2 e NO, os produtos são incolores, se eles são incolores, o recipiente final tinha que ser incolor. E não fica, ele fica um vermelho clarinho. Como é que a gente explica isso? Com o conceito das chamadas reações, o quê? Reversíveis. O que está acontecendo aqui nessa experiência? Está acontecendo o seguinte: a molécula CO
do reagente CO está reagindo, né, usando um termo redundante, está reagindo com a molécula NO2, produzindo a molécula CO2 e produzindo a molécula NO. Tá? Então, essa primeira reação, nós vamos chamar de reação 1. Reação 1. Ok? Agora escutem bem o que eu vou falar agora. Nada impede que as moléculas CO2 e NO, que vão estar presentes aqui dentro, ó, tá? Nada impede que essas moléculas comecem a trombar umas com as outras. Lembra lá da teoria das colisões? O que diz a teoria das colisões lá da cinética química? Para a reação química acontecer, as moléculas devem se chocar com uma energia suficiente, né, para quebrar as ligações. Ou seja, nesse exemplo que a gente está dando aqui, as moléculas CO2, elas estão trombando com as moléculas NO. Isso vai acontecer? Vai. Isso pode acontecer? Pode. Então, essas trombadas CO2-NO, aqui, ó, CO2 e NO, dão origem a uma segunda reação. Dão origem a uma segunda reação. Que ali nós estamos representando da direita para a esquerda, que é a reação CO2 reagindo com NO. Olha que engraçado, então quer dizer que os produtos da reação 1 podem se transformar em reagentes? Podem. Eles se transformam em reagentes da reação 2, da direita para a esquerda. Então, nada impede, tá? Isso acontece. Acontece com todas as reações químicas? Não. Nem todas as reações químicas são reversíveis. Por exemplo, uma reação de combustão. Uma reação de combustão, por exemplo, a combustão da gasolina. A combustão da gasolina, lá no motor de um carro, não é uma reação reversível. Ou seja, no momento em que a gasolina explode lá no motor do carro, ela reage com o oxigênio do ar, né? No momento que ela explode, ela produz gás carbônico, né? E outras substâncias. Essa reação de combustão da gasolina não vai reverter. Claro que não. Senão seria muito bom, né? Se a queima da gasolina pudesse ser reversível. Aí a gente ia economizar gasolina, né? Tá cara pra caramba, né? Tá? Então, nem todas as reações são reversíveis. Muitas reações são irreversíveis. Agora, por outro lado, muitas reações também, outras tantas, são reações que a gente chama de reações o quê? Reversíveis. O que são reações reversíveis, então? São aquelas em que as substâncias iniciais, aqui no caso do exemplo, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, tá? Elas reagem entre si, olha lá, ó, reação número 1, que a gente vai passar a chamar agora de reação direta, da esquerda para a direita. Produzem CO2 e NO, tá? Então, CO2 e NO são os produtos, são as substâncias produzidas na reação 1. Agora, essas substâncias produzidas na reação 1, por sua vez, por seu lado, começam imediatamente, a partir do momento em que elas são formadas, imediatamente elas começam a trombar umas com as outras,
CO2 e NO, ela vai trombar umas com as outras, originando uma segunda reação, que aqui a gente está chamando de reação 2, da direita para a esquerda. A reação 1 é a reação chamada de reação direta, a reação 2 é a chamada reação inversa, não é indireta não, tá? É a reação inversa. Então, qual que é a reação 2? A inversa é o CO2 reagindo com o NO, recuperando, regenerando o NO2 e o CO. Agora, regenera tudo? Não, não regenera completamente, não. Regenera parcialmente. Por isso, essa regeneração parcial, por isso que o recipiente aqui, gente, ó o recipiente com a situação final, por isso que ela não fica completamente incolor. Sabe por quê? Porque sempre vai existir aqui dentro uma quantidade de NO2. Olha lá, ó, o NO2 lá, sempre vai existir ali dentro uma certa quantidade de NO2. E o NO2 é vermelho, não é? Vermelho castanho. Então, se a reação 2, o sentido 2, direita para esquerda, recupera uma parte do NO2, sempre vai ter moléculas aqui dentro, NO2, moléculas NO2, que tem a cor vermelho castanho. Vai ser a mesma quantidade inicial? Não. Vai ser uma quantidade menor. Tá? Então, esse é o conceito de reações reversíveis. Então, uma reação é reversível quando ela acontece simultaneamente no sentido 1 e no sentido 2. Aqui embaixo tem, quer ver? O conceito está bacana aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o que é uma reação reversível? Reação reversível é aquela que se processa simultaneamente. O que significa essa palavra aqui, esse advérbio, né? Não sei, né? O que significa simultaneamente? Significa ao mesmo tempo. Então, uma reação ela é reversível quando ela acontece no sentido 1, no sentido direto, tá lá, reagentes R transformando em produtos P. E as moléculas dos produtos P, tá? Nós vamos ver vários exemplos, tá? As moléculas das substâncias P, produtos, começam a reagir entre si, dão origem a uma segunda reação, tá? A gente está chamando de reação 2, sentido inverso, recuperando, regenerando, tá? Uma parte, não toda, não é toda a quantidade inicial, não. Regenerando uma parte das moléculas dos reagentes. Então, isso é uma reação reversível. Todas as reações, repetindo, são reversíveis? Não. Mas a gente tem muito exemplo, nós temos muitos exemplos de reações reversíveis. Na natureza, então, gente, na natureza, principalmente nos gasosos, no ar atmosférico, nos corpos de água, nos corpos d'água, nos rios, né, nas lagoas, tá, em que reações acontecem, são os casos dos sistemas aquosos e nos sistemas gasosos também, tá?
É muito comum a existência de reações chamadas de reações o quê? Chamadas de reações reversíveis na natureza. É muito comum, tá? Assim como também é comum as chamadas reações irreversíveis. O que são as reações irreversíveis? São aquelas, uma reação irreversível, ela só se processa, tá? Então, se a gente pegar um exemplo de uma reação irreversível, eu tenho uma substância X reagindo com uma substância Y, produzindo uma substância Z, elas somente se processam quando ocorrem no único sentido, no sentido 1, no sentido, ou seja, as moléculas Z da substância Z não regeneram as moléculas iniciais. É o caso da combustão, das reações de combustão, é o caso mais evidente, né? Então, é isso que eu escrevi aqui embaixo, que são as reações irreversíveis. Agora, nesse capítulo 7, nós estamos estudando as reversíveis. Aqui um outro conceito, eu estou vendo aqui, ó. O que é uma reação reversível? Reação reversível, olha lá. É aquele em que os reagentes, olha que bacana, ó, se transformam em produtos, olha lá, R transformando em P, e os produtos, estes, né, os produtos, à medida que vão se formando, recuperam, regeneram parte, não é tudo não, tá, gente? Recuperam, regeneram parte dos reagentes iniciais. Tá? Então, quer ver? Vamos pegar alguns exemplos. Aqui, ó. Aqui. Como é que eu identifico? Olhando a equação química, como é que eu identifico? Como é que eu identifico se uma reação é reversível ou irreversível? Simples. Se a gente olhar uma equação química, se essa equação tiver apenas uma seta, aqui, ó, tiver apenas uma seta, só uma seta, da esquerda para a direita, X reagindo com Y, produzindo Z, somente um único sentido, essa reação é uma reação o quê? Ela é uma reação irreversível. Tá vendo aqui o exemplo? Tá? Ok? Agora, peraí, volta aqui. Se a equação tiver duas setas, uma da esquerda para a direita, sentido 1, e outra da direita para a esquerda, sentido 2, a gente pode afirmar com certeza, tá, que aquela reação é uma reação reversível. Aqui, ó. Voltando ao nosso exemplo, eu fiz uma bagunça danada aqui, né? Olha lá, baguncei tudo aqui, né? Quer dizer, olha lá, fiz um bagunção ali, né? Vamos voltar nele limpinho. Ele aqui de novo. Ele ali, ó. O que está acontecendo? Nós temos o sentido 1, da esquerda para a direita, em que as moléculas CO e NO2 reagem entre si, produzindo CO2 e NO, por sua vez, tá? CO2 e NO vão colidir, vão reagir umas com as outras e vão agora sentido 2, tá? Vão recuperar parte das moléculas CO e NO2. E o interessante aqui, ó, é que isso ocorre,
é que isso ocorre ao mesmo tempo. Tá? As duas, uma reação reversível, na verdade, é um sistema químico com duas reações acontecendo ao mesmo tempo. A reação 1, a reação 1, a reação 1, que é o sentido direto, e a reação 2, que é o sentido o quê? Que é o sentido inverso. Olha lá. Reação 1 é a reação direta. Reação 2 é a reação o quê? Inversa. E como é que a gente representa isso? Como é que se faz a representação das reações reversíveis? Tranquilo aqui, ó. Nós vamos usar duas flechas, duas setas em sentidos opostos. Seta do sentido 1, reação direta. Seta do sentido 2, reação inversa. Gente, é muito comum. Tá? Quer ver? Vamos aqui, bem aqui, ó. Aqui, ó, esse exemplo. Ó. Esse, ó. O nosso sangue, gente, o nosso sangue, ele tem lá uma reação reversível, que é essa que eu estou mostrando aí para vocês, tá? Que é importante para a manutenção do nosso bem-estar, da acidez do nosso sangue. Todo mundo sabe que quando a gente respira, o oxigênio, ele é capturado pelo sangue arterial, lá no pulmão, né, nosso, ele é capturado, é feita aquela troca gasosa lá no nosso pulmão, aí o sangue arterial leva o oxigênio até as células, aí quando chega lá nas células, ocorre a respiração celular. O que é a respiração celular? O oxigênio vai queimar os glicogênios, os carboidratos, lá na nossa célula, não é isso? Tá? Que inclusive é uma reação exotérmica, né? A queima lá dos carboidratos, tá? É uma combustão, né? Vai queimar lá aquela substância, tá? E aí vai produzir gás carbônico. A respiração celular produz gás carbônico. E aí o sangue venoso vai transportar o gás carbônico, né, até os pulmões, até os alvéolos, para fazer a troca gasosa. Bom, esse CO2 ele é transportado pelo sangue. Aí, ó. E o sangue é um meio aquoso, na verdade é um colóide, né? Lembra lá dos colóides, lá do capítulo de soluções químicas? Tá? É um colóide por causa das hemácias, né? As hemoglobinas. Então, o sangue, mas vamos considerar que é um sistema aquoso. Né? O CO2 está dissolvido no sangue, está dissolvido, aquoso. Tá? Aí, esse CO2 dissolvido no nosso sangue reage com a água que tem lá no nosso sangue, a água líquida. E produz, aqui, ó, sentido 1 da reação. Produz essa espécie química, que é o H+, que é o íon, o cátion hidrônio, em meio aquoso, aqui, ó, em meio aquoso, e produz também essa espécie química, que é o bicarbonato, lá também, ó, em meio aquoso. Essas duas espécies químicas, esse cátion e esse ânion, vão reagir uns com os outros, vão reagir e vão regenerar ao sentido 2, ó, vão regenerar a água e o gás carbônico. Então, o nosso sangue tem essa reação química reversível, acontecendo lá em equilíbrio no nosso sangue, tá?
CO2 reagindo com água, produzindo o H+, que é responsável pelo grau de acidez, tá? E produzindo também o bicarbonato, que é responsável pelo grau de basicidade do nosso sangue. Essa é uma reação reversível presente em nosso organismo. Tá? Outra reação importante aqui também, aqui, quer ver? Está acabando, tá, gente? Está acabando aqui. Outra reação importante, deixa eu dar uma limpeza aqui, peraí. Vou dar uma limpeza aqui, eu vou escrever aqui. Outra reação importante é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Ó. É essa aqui. Essa reação é a reação. Também que a equação tem duas setas, esquerda, direita, direita, esquerda. Essa reação aqui, ela é usada na indústria para produzir amônia. Produzir amônia. Aqui ela aqui, ó. Ó, ó, pá. Pimba. Por que eu estou falando que essa reação ela é importante? Porque todo mundo está acompanhando o noticiário, né, gente? Todo mundo está acompanhando aí as notícias sobre a guerra lá na Rússia, né? Na Rússia não, na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. E tanto a Ucrânia quanto a Rússia são dois países produtores de fertilizantes, são os principais produtores de fertilizantes, tá? E por que essa reação de síntese da amônia, essa substância aqui, ó, NH3, ó, essa substância, o nome químico dela é amônia, e ela é importante na produção de fertilizantes, porque essa reação, ela captura o nitrogênio, aqui esse cara aqui, ó, essa substância, ó, ela captura o nitrogênio, sabe da onde? Do ar. A grande fonte de nitrogênio no planeta Terra, tá, é o ar. Para quem não se lembra, o ar atmosférico possui mais ou menos 78%. É 77, alguma coisa, né? Tá? Olha lá. É quase 80%, 78%, mais ou menos, tá? Quase 4/5 da atmosfera terrestre é formada por nitrogênio. O resto é oxigênio, né? E outros gases, tá? Então, a grande fonte de nitrogênio na Terra é o ar atmosférico. E essa reação industrial, essa tem um nome, chama processo Haber-Bosch. Depois vocês procuram lá no Dr. Google, Haber-Bosch, tá? Ou é Bayer? E agora eu fiquei em dúvida. Depois você olha aí. Eu não sei se é Bayer ou se é Haber-Bosch. Eu acho que é Haber-Bosch. É o nome de dois alemães, né, que inventaram esse processo industrial lá no início do século XX. Para quê? Para retirar nitrogênio do ar, retirar o nitrogênio do ar, transformar em amônia, que por sua vez é transformada em nitrato. A amônia, ela depois, né? Depois disso aí, essa NH3 aqui, ó, o NH3, tá vendo? Essa aqui, depois ela é queimada em reação com oxigênio e transformada em nitrato, que é a base dos fertilizantes, tá? Usados no mundo inteiro. Se algum de vocês aí colocar no Dr. Google aí, coloque isso aqui, ó, NPK, NPK. Se você for lá na Purina, lá em Ouro Preto, lá no Rosário, eu quero comprar um saco de NPK, tá lá, né, um saco de 20 quilos, né? O que é o NPK? É um adubo, é um fertilizante químico, tá? Usado na adubação, na fertilização dos terrenos
para plantação. Por quê? Porque as plantas não conseguem extrair o nitrogênio do ar. Se fosse assim, estava bom, né? Mas a soja, o milho, o feijão, né? Essas plantas, né? Dessas agroindústrias, soja, milho, feijão, e por aí vai, né? Algodão, não, girassol, não conseguem tirar o nitrogênio do ar. Para isso é necessário transformar o nitrogênio em amônia, para depois transformar essa amônia em fertilizante NPK. Tá? NPK aqui, ó, o P é fósforo e o K é potássio. São os 3 elementos químicos importantes na composição de um fertilizante. Né? Lá no fertilizante, o nitrogênio ocorre na forma de nitrato, tá? De nitrato, NO3. Não é na forma de amônia. Tá? Mas para chegar ao nitrato, tem que primeiro tem que produzir a amônia. Então, e essa reação ela é reversível. Estão vendo aqui, ó? Tem 2 setas lá, ó, sentido 1 e sentido 2, olha lá, sentido 2, sentido 1, sentido 2. Essa reação é altamente reversível, ela não é uma reação fácil de ser desenvolvida na indústria. Olha a temperatura aqui, ó, necessária para a produção da amônia, 500 graus Celsius. Então, não é uma reação, os equipamentos, os reatores numa indústria de produção da amônia são equipamentos complexos, né? Tá? Alta temperatura e alta pressão, pressões aí de 200 atmosferas, acima de 100 atmosferas de pressão. Né? Tá? Essa reação é uma reação reversível. E isso lá na indústria de produção da amônia é um problema, porque essa reação fica querendo caminhar da direita para a esquerda. Tá? Isso diminui a produtividade da reação. Tá? O Brasil, infelizmente, nos últimos anos, estou falando desse governo atual, não, de outros também, o Brasil vendeu as suas fábricas de amônia. Vendeu, sabe para quem? Para os russos. Tá? Então, as fábricas de amônia que o Brasil tinha, para a produção de fertilizantes, quem era dono dessas fábricas era a Petrobras. Né? Tá? Essas fábricas foram vendidas. E agora aí nós estamos aí na mão dos caras, né? Comprando fertilizante a preço 10 vezes maior. Né? Ok, gente? Então esse é um exemplo clássico de uma reação reversível industrial, que é a síntese da amônia. Muito bem. Na próxima aula, nós vamos na aula do dia 5, está acabando, tá, gente? Na aula do dia 5, nós vamos falar de grau de equilíbrio, tá? Nós vamos falar de grau de equilíbrio, constante de equilíbrio, rendimento de reação, nós já vamos falar nisso aqui, tá? Na nossa próxima aula, e já vamos começar a nossa lista de... Aqui, está aqui, ó. Aqui, ó. A nossa lista de exercícios já está resolvida, tá? Ok? Mas isso nós vamos fazer nas aulas do dia 5 e do dia 12 de abril. Ok, gente? Tá? E mais uma vez, esses assuntos que estão marcados em verde aqui no cronograma, não serão cobrados no questionário. Tá? Só vai ser cobrado o amarelo, que está aqui em amarelo, ó, daqui até aqui, ó, aqui até aqui, só isso, tá?
que não é pouco, é muita coisa. Ok, gente? Muito bem. Vou voltar lá para minha tela. Já voltei, né? Tá? Então, essa é a introdução do capítulo 7, equilíbrio químico. Semana que vem, a gente termina a parte conceitual e aí nós vamos passar para os cálculos, para os exercícios. Ok? Alguma pergunta? Ok, muito bem. Então, até a nossa próxima aula do dia 5. Não deixem de assistir os vídeos, tá? Que estão lá no bloco do capítulo 7, tá? Os vídeos lá do YouTube que eu coloquei lá, para vocês se embasarem. E quem quiser já ir olhando a lista de exercícios, quem quiser, obrigado, Agnes, Bianca também. Quem quiser, já pode abrir o arquivo lá, o PDF da lista, e pode já ir dar uma olhada, né? Que é o que a gente vai começar a fazer na próxima aula. Então, beleza? Um abraço. Vamos almoçar, que eu já estou com fome. Vou parar a gravação. Até a próxima aula.